Olá, meus queridos, eu sou Júnia Lemos, do canal História com Júnia Lemos, e hoje nós vamos falar sobre Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil, uma das figuras mais cultas que o Brasil já viu. E eu vou falar sobre ela e vou estar trabalhando em cima dessas biografias aqui, as mesmas da última aula. Dona Leopoldina, a História Não Contada, do Paulo Rezzutti. Dom Pedro I, a História Não Contada, de Paulo Rezzutti. A Carne e o Sangue, da Mary Del Priore. E 1822, do Laurentino Gomes. Esses livros são minha paixão. Quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão pela monarquia brasileira, né? Eu acho muito interessante a família de Bragança e tudo mais. Já ia esquecendo. Antes da gente começar a falar sobre a Dona Leopoldina, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, clique no sininho para receber as atualizações. E me siga no Instagram também, Junia_Lemos. Compartilhe o vídeo. Eu preciso crescer, né, gente? Eu preciso da ajuda de vocês. Beleza? Então vamos lá falar sobre Dona Leopoldina. Quem é essa moça? Dona Leopoldina, ela é da família dos Habsburgos. Vocês têm ideia do que é isso? Uma das famílias mais importantes da Europa, né? Uma das mais fortes. Todo mundo que a gente for estudar aí e tudo mais, mas dentro da história tem o sobrenome Habsburgo. Então ela vem de uma das famílias mais importantes. Ela nasceu na Áustria em 1797 e morreu no Rio de Janeiro em 1826, tá? Ela era filha do imperador Francisco I com a Maria Teresa das Duas Sicílias. Tanto o pai como a mãe da Dona Leopoldina sempre foram incentivadores da educação, da cultura e do saber, né? Tanto que a educação da Dona Leopoldina ela foi muito ampla e eclética, né? Ela vai de 8 a 80, ela aprendeu matemática, ela aprendeu física, gente, naquela época. Ela era uma das únicas mulheres que tinha noção de mineralogia e botânica, ela conhecia muito bem. Falava 6 idiomas, além de grego, latim, né? Chegou aqui no Brasil e aprendeu português com uma facilidade louca. Ela exigia que dentro da corte se falasse o português, mesmo ela sabendo falar inglês, sabendo falar francês, falar grego, latim e tudo mais. Ela exigia que no Brasil a língua falada fosse a língua do Brasil na corte. Para vocês terem ideia do grau de conhecimento da Dona Leopoldina, ela era amiga de Goethe, sentava para conversar com eles e ficava os dois trocando ideias, né? O Goethe foi apresentado para a Dona Leopoldina através da madrasta dela, né? A Maria Ludovica. A mãe da Dona Leopoldina morre, o pai se casa de novo e se casa também com uma mulher muito culta, né? Uma mulher que conhecia filósofos, né? Então essa era a rodinha de amigos da Dona Leopoldina. Outra pessoa que era muito próxima dela, Schubert, né? Da música aí, ó. Então, uma pessoa nesse nível é que vai ser imperatriz do Brasil. Ela não era a mais bonita da família, né? A mais bonita era Maria Luísa, a irmã dela, né? E essa irmã, Maria Luísa, casou, sabe com quem? Napoleão Bonaparte. A Dona Leopoldina era cunhada de Napoleão Bonaparte. Inclusive, Napoleão Bonaparte era muito admirado por Dom Pedro, né? Dom Pedro copiava muita coisa que Napoleão fez, né? Ele cismava de querer fazer, né? Depois eu vou mostrar para vocês mais para frente, umas aulinhas aí, as roupas, né? As tentativas de copiar Napoleão que Dom Pedro tinha. Ela era cunhada de Napoleão, mas ela não suportava Napoleão. Por quê? Porque Napoleão tá acabando com o absolutismo, né? Tá tirando o controle da família dela e tudo mais. Então ela não era, assim, fã de carteirinha, né? Inclusive a família da Dona Leopoldina chamava Napoleão Bonaparte só de o diabo, né? A avó da Leopoldina falava assim: agora serei vó também do diabo.
Então, nenhum deles gostava muito do Napoleão, muito não gostava nem um pouco do Napoleão Bonaparte, né? A dona Leopoldina tinha hábito de colecionar flores, pedras, plantas, né, para catalogar aquela coisa toda, montava muito bem, caçava muito bem, né? Ah, esqueci de falar, ela era, a tia-avó dela era Maria Antonieta, tá? Aquela que foi decapitada, né? Então vocês estão conseguindo entender o grau de importância da nossa imperatriz? Mas Dona Leopoldina também, né, o que compensava na beleza, ela tinha alguns problemas de aparência, né, que ela não era lá tão linda, né, como a irmã dela, Maria Luísa. Ela sofria de uma doença chamada bócio, né, que aumenta as glândulas do pescoço, faz com que o pescoço fique inchado, né? Tá muito relacionado à tireoide, isso aqui fica enorme, né? E ela tinha o lábio para fora, né? Que era característica dos Habsburgos, né? Esse lábio para fora era chique, né? Todo mundo que tinha, geralmente, né, as pessoas nobres que tinham, estavam relacionadas à dinastia de Habsburgo, né? Ela era obesa, né? Pele muito branca, quase translúcida, e essa pele quase translúcida vai sofrer bastante no calor, no verão do Rio de Janeiro, né? Porque ela vai sair para cavalgar, para caçar, aquela coisa toda. Era uma exímia Amazonas, né? Ela não sentava com as pernas do lado, igual a maioria das mulheres, né? Ela já sentava com as pernas abertas e cavalgava mesmo. E as bochechinhas, né, rosadas, e essa pele translúcida vai sofrer bastante com o sol do Rio de Janeiro, do verão do Rio de Janeiro, né? No Brasil, nós vamos ver que, devido ao calor e tudo mais, uma série de coisas aí, ela não se preocupava muito em se enfeitar, né? Tem até relatos de pessoas importantes que chegavam para conversar com ela de outro país e até assustava quando via, achava até desleixo da parte dela, né? O cabelo não estava muito arrumado, não estava com roupas luxuosas. Esse era o perfil dela. Ela gostava de estar mexendo na terra, descobrindo suas pedras, cavalgando, catalogando suas plantas. O casamento com Dom Pedro foi um casamento arranjado, né? Nós vamos ver aí um casamento de estratégia para tentar frear aí, ou tentar lutar contra o domínio de Napoleão Bonaparte. Então junta-se a família de Dom Pedro, né, que é a família de Bragança, a família portuguesa, com a família Habsburgo. Então é um casamento de político. Só que a dona Leopoldina, assim que viu Dom Pedro, ela se encantou pela beleza dele, segundo ela, né? Ela achava ele bonito. Então ela vai ver aqueles retratinhos pintados, né, à mão e tudo mais, e ela se encanta por ele, se apaixona, e é um amor de adolescente mesmo, né? Ela vai se encantar por esse homem, achar que vai ser feliz para sempre e tudo mais. E ela vai enfrentar uma realidade que vocês sabem pela última aula, que não é a realidade que ela estava imaginando, né? Ela culta, inteligente e tudo mais, romântica, vai encontrar aqui um verdadeiro machão latino-americano, daqueles com 300 amantes, 300 filhos em cada canto. Quem vai até a Áustria negociar o casamento de Dom Pedro com a dona Leopoldina é o Marquês de Marialva, né? E ele, para impressionar, né, para impressionar a Áustria, a corte austríaca, ele leva presentes e joias para todo mundo, né? Ele sai distribuindo pedras preciosas, joias e tal, para dar uma impressão de que o casamento seria uma coisa maravilhosa, né? A cerimônia de casamento que vai ser feita na Áustria, ela vai ser gigantesca, né? Tudo com dinheiro, praticamente tudo com dinheiro de vida do Brasil, né? E esse casamento feito na Áustria não é um casamento feito com Dom Pedro I, não, tá? Primeiro é feito um casamento, assina-se os documentos na Áustria. Quem vai fazer o papel de Dom Pedro é o Marquês de Marialva, né? E depois, quando ela vier para o Brasil, um casamento de verdade vai ser feito. A viagem da dona Leopoldina para o Brasil, né, o navio vai ser sofrida, né? Ela vai sair da Áustria para vir para cá, são meses de viagem, sacudindo dentro de um navio. Ela vem trazendo malas e malas e malas e malas e malas de livros, né? Achando que vai chegar aqui no Brasil, vai encontrar uma corte culta, maravilhosa, que ela vai poder discutir como ela discutia na Europa, os seus assuntos preferidos e tudo mais. Essas malas
não vão nem chegar a ser abertas. Por quê? Porque a corte brasileira ria da Dona Leopoldina quando ela lia um livro, né? Era uma corte que não tinha cultura, que não estava preparada para o tanto de coisa que a Dona Leopoldina estava trazendo. Ela vai viver os primeiros anos de casada até com uma certa harmonia com Dom Pedro I, né? Apesar da diferença, esse início de casamento, parece que Dom Pedro até sentia alguma coisa por ela. Mas com o passar dos anos, esse relacionamento aí, ele vai se deteriorando, né? E nós vamos ver que ele vai arrumar outras amantes, principalmente a Marquesa de Santos, que vai ser um dos grandes problemas que a Dona Leopoldina vai enfrentar aí. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos falar sobre a questão aí da Dona Leopoldina como regente do Brasil. Muito antes de se falar em Dilma presidente ou qualquer outra mulher em cargo político importante no Brasil, nós temos que lembrar da Dona Leopoldina. Tá? Dona Leopoldina foi a primeira mulher a ter um cargo importante aí, ela foi a primeira regente do Brasil, né? Nós vamos ver aí que ela vai pegar o cargo de regente em agosto de 1822, no período aí vésperas da independência do Brasil. Dom Pedro vai ter que seguir aí, vai para São Paulo resolver, tentar, né, apaziguar conflitos e tentar trazer São Paulo, né, para o lado dele, para a questão da independência. Enquanto isso, ela fica como regente do Brasil. E vai ser nesse momento aí que ela vai conseguir interceptar cartas aí que estão vindo de Portugal, já falando numa recolonização. Ela correndo, ela assina um decreto da independência do Brasil no dia 2 de setembro e manda uma carta para Dom Pedro. Fala assim, ó, tem que proclamar a independência agora, né? O termo, ela falava, era mais ou menos, a fruta tá madura, né? Tá na hora de colher. Então é ela que assina esse documento aí. Temos que ver por que ela assina esse decreto, né, no dia 2 de setembro. Na realidade, a Dona Leopoldina, ela ficou em cima do muro da proclamação da independência o tempo todo. Por quê? Porque o país dela é absolutista, o pai dela é um rei absolutista e tudo mais. Só que ela estava vendo que ela corria sério risco de perder o trono dos filhos dela, né? Então ela corre, ajuda o marido a proclamar a independência antes, né, que o país caísse para a mão do povo ou alguma coisa do gênero e eles ficassem sem herança do trono. Ela tinha muito medo de que um movimento semelhante ao que cortou a cabeça de Maria Antonieta chegasse perto dela, né, perto dos filhos, perto do marido, né, um movimento que viesse direto do povo, da camada popular. Então ela corre aí e ajuda a proclamar a independência. Assim, né, proclamando a independência com Dom Pedro, estaria tudo garantido para os filhos dela. Uma das pessoas muito próximas da Dona Leopoldina, nessa época, era o José Bonifácio. Era a única pessoa que tinha o mesmo nível intelectual dela, que poderia conversar com ela, discutir assuntos com ela, né? Teve uma novela aí que colocou aí a Dona Leopoldina flertando, né, com José Bonifácio. Isso nunca aconteceu, gente. Ele tinha um respeito muito grande por ela e ela uma paixão muito grande por Dom Pedro I, né? Cada um sabia seu canto. O que vai azedar a vida da Dona Leopoldina? Já comecei a falar lá atrás, né? Um caso que Dom Pedro vai ter com a Domitila, a Marquesa de Santos, né? Vai ser um caso escandaloso, ele não vai fazer nem questão de esconder esse caso, né? Ele andava para baixo e para cima com ela, reconhece filhos que ele tinha com ela, dá título de nobreza para Domitila, né? Ela vai virar a Marquesa de Santos, para ela e para a família dela, né? E pior, coloca a Marquesa de Santos como a dama de quarto da Dona Leopoldina. Vocês conseguem entender o que é isso? A amante vai pentear os cabelos da esposa, vai trocar a roupa da esposa, né? Vai entrar no quarto que a esposa vivia. Vai ser o grau de afronta de Dom Pedro com a Dona Leopoldina é tão grande que chega a esse ponto. A Dona Leopoldina, ela recebia do pai dela, né, o Francisco I, uma mesada, né, um valor X lá para ela poder gastar, fazer as coisas dela. Vocês acreditam que Dom Pedro tomava esse dinheiro dela? Ele simplesmente pegava o dinheiro que o pai mandava para ela. Outra coisa, trancava ela em casa e proibia ela de ir a
teatros, festas, esse tipo de coisa. Ela tinha que estar em casa, ela não podia sair de casa depois das 8 da noite. Né? Enquanto ele ia para as festanças e tudo mais, ela ficava trancada dentro de casa. Toda essa situação vai gerar na Dona Leopoldina uma depressão muito grande, que alguns estudiosos acreditam que esteja junto aí com um dos motivos da sua morte. A situação vai ser tão séria, né, da amante dentro do palácio, tendo cargos e tudo mais, que nós vamos ver aí que Dom Pedro vai ter uma discussão muito pesada com a Dona Leopoldina, né? Vai ter uma celebração aí do beijamão, né? Que é aquele ritual lá onde a corte vem, beija a mão do imperador e tudo mais. O Dom Pedro queria que a Dona Leopoldina estivesse junto com a Marquesa de Santos na hora desse ritual. E ela vai se negar a participar do lado da amante nesse ritual aí. Dizem que houve discussão muito grande, que ele tentou arrastá-la para participar, que ela não quis ir e ela não participou desse ritual. É essa historinha aí que tem né, muita gente inventa, né, e fala que ele agrediu a Dona Leopoldina e tudo mais. Se agrediu, nós não sabemos, né? Nós vamos ver aí que quando foi feita a exumação do corpo da Dona Leopoldina, ela não possuía nenhum osso quebrado, né? Então, assim, não tem nada que comprove que ele tenha batido nela a esse ponto, né? A ponto de quebrar um osso, né? É aquilo que eu falei antes. Muita coisa que cerca a família de Dom Pedro foi feita pelos monarquistas mais para frente, né? Na proclamação da República, desculpa, foi feita pelos republicanos mais para frente, na época da proclamação da República. Na época da Guerra da Cisplatina, Dom Pedro vai partir para lá, né? Cisplatina hoje, para quem não lembra, na sala de aula, é o Uruguai, né? Dom Pedro vai partir lá para tentar, né, participar, está envolvido com a questão da Guerra da Cisplatina, e a Dona Leopoldina já fala para ele, ó, você vai voltar e não vai me encontrar viva. Eu não tô aguentando mais, eu não dou conta mais. Ele acha que ela era o Lero, aquela coisa toda, né? Só que é verdade. Nós vamos ver aí que a Dona Leopoldina começa a passar mal, né? Vai tendo uma série de problemas aí, né? E ela acaba vindo falecer, né? E a questão da morte dela, como eu já falei antes, está muito relacionada com a febre tifoide, né? Possivelmente está relacionada com a febre tifoide, que eu já falei antes, que é diferente de tifo, né? A febre tifoide está relacionada com água, né? Pode ser uma água contaminada, alimento contaminado, esse tipo de coisa. Tem gente também que fala, aquilo que eu já falei antes, que acrescido da febre tifoide, a depressão que ela vai passar por causa desses casos do Dom Pedro com a Marquesa de Santos, né? Agravou a situação. O negócio que ela vai falecer e vai dar maior confusão, né? Porque a casa da Domitila vai ser toda apedrejada. O povo vai cair na pele de Dom Pedro e de Domitila, né? Acusando os dois pela morte da Dona Leopoldina. O corpo dela, assim como de Dom Pedro, tá no Ipiranga, né? No monumento do Ipiranga, igual eu falei na última aula para vocês, né? E até hoje ela é um exemplo de figura, né? Ela é muito interessante, mas é aquilo que eu falei, ela é jogada a um segundo plano, né? Na história, praticamente, os professores em sala de aula, eles não vão falar da Dona Leopoldina, ela é praticamente esquecida. Dificilmente você vai ter alguém que vai ter tempo de falar alguma coisa. Eu sempre falo da Dona Leopoldina porque é aquilo que eu falei, vocês podem trabalhar Dona Leopoldina como argumento de redação. Além de tudo, ela é uma das figuras que eu mais tenho paixão, assim, né? Tenho curiosidade na vida dela, acho muito interessante. Eu vou ficando por aqui, deixando um abraço para todos, pedindo encarecidamente que vocês curtam o canal, que vocês compartilhem o vídeo com seus amiguinhos, que vocês deixem um comentário, tá? É muito importante. Se inscrevam no canal, fale de mim para seus amigos, para suas amigas e tudo mais. Então, até mais. Volto num outro momento falando de um assunto interessante aí da história.
Aceito sugestões, se vocês quiserem colocar aí dicas, coisas que vocês querem saber, né? Tanto de história do Brasil como história geral, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Um beijo e tchau!